Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. Bem-vindo a 2024! Nós já lançamos alguns episódios, mas só para situar vocês no tempo, esse é o primeiro episódio que a gente tá gravando no ano. Então é muito especial pra gente. Estamos de volta aos estúdios e muito bem acompanhadas. Vocês viram a gente aí nas férias, teve piscina, teve boteco lá no Capão. Teve diversos episódios especiais de férias. Mas agora a gente voltou à nossa seriedade de sempre, de todo episódio. Mas a gente tá aqui, de volta no estúdio do Dois Neguinho, comemorando o aniversário de São Paulo, 470 anos, 25 de janeiro. E a gente pensou num episódio especial pra hoje, né, Bia? Exatamente. E pra comemorar, né, esse estado, essa cidade que a gente vive cheia de cultura, a gente vai entrar mais a fundo nas raízes de como a cultura acontece em São Paulo. Quem coordena, quem gestiona, como que faz, como que a gente financia, como que a gente torna possível a cultura acontecer nesse espaço que a gente ama tanto. E para isso a gente trouxe duas pessoas muito especiais, mas duas pessoas muito experientes, assim. Essa é a palavra. Mas antes de falar disso aqui, uma das perguntas que a gente mais recebeu ao longo de 2023 é como é que vocês conseguem fazer tudo isso? Exato. Como é que é escrever um fomento? Como é que vocês conseguiram acessar esse dinheiro, né? Essa verba? Então, a gente pensou, vamos possibilitar que outras pessoas também acessem essa informação, que é sobre as políticas públicas de incentivo à cultura no município de São Paulo, principalmente. A gente tem várias políticas públicas nacionais, inclusive o Ministério da Cultura retomou, né, o seu trabalho aí fortemente, com vários programas que incentivam a cultura no país, mas a gente vai falar sobre alguns incentivos aqui do nosso município. Volta aí para você, Bia. Exatamente. Para falar desse assunto importantíssimo, para tirar essas dúvidas importantíssimas, a gente trouxe hoje Gil Marçal e Juliana Benvenuti. Vamos bater palma! Muitíssimo bem-vindos! Viu que honra? Gente, a apresentação desses dois, assim, a gente estava conversando, eu faço, eles fazem, porque eles são muitas coisas. Então eu preferi que eles se apresentem. Então, bem-vindos. Muito prazer estar com vocês aqui hoje. A gente vai bater um baita bate-papo. Então, vocês podem se apresentar. Quer começar, Ju? Posso começar. Eu queria, antes de mais nada, agradecer novamente o convite, a confiança de que esse seria um episódio interessante para nós aqui, para as pessoas que nos escutam, que nos assistem. E para toda a cidade de São Paulo, porque também, a partir do momento que você cria aí esse episódio, ele voa, né? E que seja sem fronteiras. Então, eu sou a Juliana, eu coordeno o Fomento à Cultura da Periferia desde 2017, desde abril de 2017, quando o programa estava engatinhando ainda, né? A minha formação é em gestão de políticas públicas, e exclusivamente por isso que eu estou no serviço público desde então. Mas eu também, se tudo der certo, se as deusas permitirem, eu me formo em letras esse ano. Legal, graduanda. Graduanda, estudante, mãe, sou mãe da Flora e da Yara. A Flora de 7 anos, a Yara de 3, então é um turbilhão de coisas acontecendo no cotidiano. Que legal. Muito bom. E você, Gil? Bom, sou Gil Marçal, eu tô com 44 anos, não posso mais ser considerado um jovem prodígio, né? Mas eu nasci aqui na Zona Sul também, mais precisamente no Jardim São Luís, que tem o bairro Monte Azul, na favela Monte Azul. Eu cresço nessa comunidade, tenho acesso aos programas da Associação Comunitária Monte Azul, né, que é um trabalho social para as crianças e jovens da favela Monte Azul. Enfim, e a partir daí começa a minha relação com o fazer artístico, né? Porque a Monte Azul tem uma conexão com a pedagogia Waldorf, que é aquela pedagogia alemã, que aqui em São Paulo, na verdade, quem tem acesso é uma elite muito restrita, e que um dos eixos de formação dessa pedagogia é a arte. A arte, ela é um pilar de desenvolvimento
no aprendizado, né? E aí, por conta disso, acabei, enfim, sendo uma criança, um adolescente que teve muito contato ali. E o Centro Cultural Monte Azul foi um equipamento, né, de uma ONG. Depois da ponte, o primeiro teatro, na verdade, público que a gente tem da ponte para cá na Zona Sul, que não foi feito pelo poder público, na verdade, né, feito por essa organização social, com teatro, etc. Ali eu tive a oportunidade de ver muita produção artística, muita coisa legal. E dali do fazer artístico eu também começo enfim, a fazer a correria cultural, entro na história da produção. E aí monto um espaço com amigos, né, no final dos anos 90, um espaço cultural de jovem que fazia saraus sexta-feira à noite, em 97, 98. A gente tinha um grupo de teatro amador, não tinha vai naquele período. O nosso grande sonho era, na verdade, se apresentar num teatro público. Era o Pauleiró, era o máximo que a gente podia imaginar. E aí por isso a gente dava festa, para levantar recursos para figurino, fazia teatro para a escola, etc. Este trabalho me levou para a Secretaria Municipal de Cultura. Lá depois depois que fui trabalhar um pouco na implantação do CELS, depois no programa Vai, eu vou fazer faculdade na PUC, não termino, fico devendo R$30 mil, demorei anos para pagar. E agora eu estou terminando o curso numa outra universidade mais simples, mais rápida e mais fácil. Então também sou um graduando. Olha só. Que história, hein? Caramba. Que história. Ele tem um poder de síntese incrível, não é? Ele contou tudo, assim. Eu não tenho esse poder, não. Que incrível, que incrível. Que legal. E você, Ju? Como que você entra na cultura? Acho que é o momento, né? O Gil respondeu, mas como que você entra na cultura? Foi pela sua formação em políticas públicas, gestão de políticas públicas, ou foi antes? Vamos lá, né? Eu sou nascida em Osasco. Mas só porque cada periferia tem seu centro, porque a família materna da minha mãe é toda do Jaguaré. E a minha mãe morava ali no Jaguaré, eu sou a mais nova de 4 meninas, e a maternidade de Osasco era mais próxima. Ainda que eu tenha relação com Osasco, família materna que morava lá, ia visitar a minha bisavó ali no quilômetro 18, mas eu não tenho nenhuma vivência em Osasco, nenhuma experiência pessoal em Osasco. Porque com 12 dias de vida eu fui para Limeira. Né? Eu sou crescida no interior de São Paulo. Caraca. Até os meus 17 anos, eu morei em Limeira. E aí, sim, Limeira é o lugar que eu construo a minha concepção de sujeito, a minha concepção de mundo. Conheço o rap nacional do interior, inclusive, que era em 97, 98, 99. Eu era bem novinha, eu sou de 85. Mas comecei a frequentar baile bem novinha. E foi no Rap Nacional que eu digo que é as minhas primeiras aulas de sociologia e política, né? Foi ali que eu conheci mais sobre o mundo, imagina ainda, né? Ouvir sobre São Paulo, porque a gente tinha Campinas, Hortolândia, que era um reduto também do Rap Nacional, mas as maiores influências eram São Paulo, né? Brasília, um pouco com o GOG. Mas ali é as minhas experiências culturais que marcam a minha vida, né? E a minha concepção sobre mim mesma, sobre o outro, sobre o mundo, inclusive o feminismo nas suas contradições do rap nacional, mas o feminismo também é construído ali. Com 17 anos, aí eu tenho algumas passagens. Eu fui para Praia Grande, eu tive uma experiência na Praia Grande, morei em São Bernardo do Campo. Morei um pouco na Zona Leste, porque eu sou formada na USP Leste, então rapidamente em Engenheiro Goulart, ali depois no Tatuapé. Aí vou ter uma experiência um pouco em Córdoba, na Argentina. Morei ali por um tempinho rápido, mas que foi muito importante. Quando eu volto para o Jaguaré, aí passei mais uns 2 anos no Jaguaré, antes de ir para Foz do Iguaçu. Morei um tempo em Foz do Iguaçu, 1 ano e meio, rapidamente. Quando eu voltei, morei em outros lugares de São Paulo, mas aí voltei ali para a Zona Oeste, quando eu conheci o pai das minhas meninas, e morei 10 anos na Vila Leopoldina. E agora a gente voltou
para Lapa. Então, eu circulo um pouco nesses territórios, mas em São Paulo, o lugar onde eu me sinto em casa, onde eu sei eu sou daqui, é o Jaguaré, para onde eu sempre voltei, desde de criança e adolescência e tudo. E a cultura está em mim, além dessas experiências anteriores, na literatura. Eu gosto muito de recitar poesia. Nossa, que legal. E escrevo algumas coisas, né? Mas não participo por aí, porque a vida é muito louca nesses últimos anos. E é isso. Aí a cultura, que aconteceu? Eu sempre estudei sistema carcerário. A minha graduação foi nisso, o meu trabalho anterior era nisso, no MOCIP, através de um MOCIP na Fundação Casa. Mas quando eu engravidei, eu quis dar um passo para trás, que a conta não fechava ainda, né? E só foi uma coincidência, uma colega de sala assumiu junto com o gabinete de 2017 e foi uma possibilidade de ir no turbilhão, que era a cultura em 2017, com o peito cheio de leite, que a minha filha tinha 8 meses. Foi uma experiência e tanta, com todo mundo pegando fogo, né? Os coletivos, os servidores, a cidade. Mas estamos aí até então. Que legal. Que experiência, né? Desde 2017. Eu não sabia que você estava... Desde 2017. Então você teve bastante experiência aí com o avanço da lei, né? Eu chego na Secretaria de Cultura para ser técnica do VAI. Mas aí... O Gil já estava lá? Não. Eu já tinha saído. Ah, você tinha saído. Eu que não vou ficar aqui, né? Foi. Gente, porque para quem não sabe também... Em dezembro de 2016. Quando que o VAI surge? Em 2013 ele vira lei. 2013. Três. O VAI fez 20 anos ano passado. Então, em 2003, você estava na secretaria? Eu chego na secretaria em 2003. Mas primeiro eu vou trabalhar com a implantação dos primeiros 21 CELs. E aí em 2005 eu vou trabalhar no programa VAI. Ah, entendi. O Gil é uma referência pra gente, né, aqui na Zona Sul, quando a gente fala de cultura, de políticas públicas. Me lembro muito de ver várias oficinas do VAI, o Gil falando, né, como é que a gente faz para acessar, enfim. Há uns anos atrás aí, via muito assim, e eu acho que é isso. O VAI é uma das primeiras, não sei, vou jogar aqui, vamos ver se é real. Mas é uma das primeiras políticas públicas que os periféricos conseguem acessar verdadeiramente, assim, né? A gente estava conversando, né, Ju? A Ju me falou que da política, do fomento ao teatro, que é um percussor ali para estruturas, né, um modelo mesmo de lei para os outros fomentos. Mas eu acho que quando a gente fala de periferia, o VAI foi o que possibilitou que as coletividades, né, daqui das periferias, né, faveladas, enfim, acessassem um recurso público. Tô certa, Gil? De acordo. O VAI ele serviu como uma porta de entrada para os coletivos de periferia, de quebrada, começarem a acessar as políticas públicas de cultura. Mesmo porque naquele momento, quando o VAI é lançado, existiam muitas poucas políticas públicas. Basicamente, aí, você citou, né, Gia, a gente tinha na cidade de São Paulo a Lei de Incentivo Municipal, que hoje é o PROMAC, naquela época chamava Lei Mendonça, e o Fomento ao Teatro, que foi precursor nesse processo, né, de trabalhar, batalhar para conseguir implantar uma lei que pensasse o teatro não comercial, a produção cultural a partir dos grupos, de uma forma conectada à cidadania, à pesquisa, ao ponto de vista simbólico da produção artística, né? Então, o Fomento ao Teatro, ele abre esse caminho, ele vem na sequência conectado, e ele vem no mesmo momento que os pontos de cultura. É um momento em que essas políticas de cidadania cultural aparecem. E eu diria que é uma mesma política cultural, só que são duas pontas de um mesmo iceberg. Né? É um conceito de cidadania cultural que avança logo depois dos anos 2000, entendendo que a produção cultural e o acesso ao recurso público não pode ficar circunscrito só aos grandes produtores, só na região central, enfim. Então, são programas que aparecem
Ponto de Cultura no governo federal, vai aqui no governo municipal, inaugurando uma política pública de acesso para a pessoa física, você acessar um programa sem ter CNPJ. Sim. E para jovem. Jovem, até hoje, tinha pesquisa naquele momento, mas o jovem é olhado, num geral, pela sociedade com um olhar de desconfiança, de medo, né? A sociedade olha a juventude como um problema, e o VAI ele vem nessa contramão, reconhecendo coletivos jovens de pessoa física, entendendo os jovens como propositores de soluções. Né? Então, o VAI ele serve como essa porta de entrada para as políticas públicas das quebradas. Só para concluir, ainda para um grupo de jovens seletos, como eu, que muitas vezes passaram por alguma ONG, para jovens que passaram por processos de formação nas casas de cultura, né, nos equipamentos públicos, já tem um direcionamento para a cultura. Para algum jovem que, de alguma forma, já tinha alguma iniciação cultural. Né? Então, acho que ele cumpre esse papel nesse lugar. Eu acho que é isso, né? O VAI é a primeira política pública que a gente... E aí eu era jovem nessa época, né? Também consigo me ver dentro dessa articulação e pensar em coisas a partir da cultura. Mas eu acho que o acesso à informação ainda é restrito mesmo hoje, né? Com os meios digitais, e eu percebo isso ainda mais agora que a gente está nesse projeto grande, né, Bia? Onde a gente encontra várias pessoas. E acho que é um pouco disso que a gente queria passar também nesse episódio, né? Onde a gente acessa essas políticas públicas. Ju, eu queria que você falasse um pouco sobre em que momento o Fomento entra. O Fomento está na sua 8ª edição? 8ª edição. 8º ano, então? Ou não? Não necessariamente. Ele fez 7 anos em 23. É porque o primeiro ano é a primeira edição, né? 7 anos. Sem completar. Ele é de 2016. Eu ia perguntar em que momento se o VAI e o Fomento, eles se encontram em algum momento, assim. De necessidade, você diz? Gente? Não, a impressão que a gente tem, né, que acessa essas políticas públicas, é que o VAI é um incentivo de entrada, vamos dizer assim. É o primeiro incentivo que a gente consegue acessar para as nossas coletividades. Mas é isso. Precisa ter todo esse entendimento do que é ser uma coletividade, tem toda a responsabilidade da prestação de contas, que a gente pensa que a escrita já é uma dificuldade para algumas pessoas, sim, mas o pós, né, a prestação de contas também é uma dificuldade ainda maior. Eu queria que vocês falassem, antes da gente falar do Fomento, agora eu pensei numa outra coisa. O que a gente tem nesse meio entre o VAI e o Fomento? Existe alguma outra política pública que a periferia acessa, que a gente consegue acessar, mas que tem um valor um pouco maior do que o VAI? Porque o VAI é isso, né? Ele tem um recurso limitado, eu não sei qual é a faixa hoje do VAI. Hoje passou de 100 mil, né? O VAI 2. Já tá uma graninha boa, né? Já tá uma graninha boa. Ele era pouco, né? Não era, Miller? Era bem pouco. Agora já tá bom. 100 conto já dá pra fazer bastante coisa. Eu não sei o valor exato. Mas tem alguma outra política pública antes de a gente chegar no Fomento? Que eu me recorde, não. Teve o VAI 2? Sem linguagem específica? Porque o VAI 2 também é uma continuidade, né? Continua, Gil, que o VAI 2 também é um processo, não se nasce o VAI 1 e o 2 juntos, né? Exato. O VAI, quando nasce o VAI, ele nasce com duas travas. E uma trava que o VAI nasce na sua lei era que cada grupo não poderia acessar o programa por mais de 2 vezes. Só que depois do VAI, para acessar outras políticas públicas, os coletivos culturais tinham um problema. Então, depois do VAI surgem os PROACs, por exemplo. Né? E aos poucos esses grupos começaram a acessar o PROAC, que é um edital do Estado, hoje com bastante linguagem, bastante diversificado. Então também é um programa estadual, não municipal, que é possível grupos e coletivos periféricos, seja da cidade de São Paulo, de outras cidades do interior, acessarem. Né? Só um parênteses. O VAI, uma das características que a gente, né, que acessa esse recurso, ele é muito simples da gente conseguir prestar contas.
tem ali é mais facilitado, vamos dizer assim. O PROAC, ele como é que é? Você pode falar mais sobre ele? Porque eu nunca vi o PROAC, alguém que acessou o PROAC. Hoje eu entendo que o PROAC evoluiu muito. Acho que o conjunto das políticas públicas evoluiu bastante com a questão das prestações de contas, inclusive a partir, né, do marco regulatório das organizações sociais, o Miroski, porque o Miroski também pauta como é que você faz a gestão de um projeto por meio de pessoa física, né? Então, o PROAC hoje ele não é muito diferente do VAI. Acho que a grande diferença do VAI e de alguns fomentos municipais que a gente conseguiu ali com muita luta foi fazer com que o recurso que a pessoa física recebia como apoio para realizar o projeto, que não é um salário, é um apoio mesmo de se realizar, fosse um recibo simples. Fora isso, os outros programas, Fomento ao Teatro, Dança, PROAC, Lei de Incentivo Rouanet, eles seguem a mesma lógica. Comprei um material de consumo, dou um cupom fiscal. Comprei um equipamento permanente, eu pego uma nota fiscal lá, né, de entrada e saída, etc. Mas fora esse recibo simples, não tem nada de diferente. Gente, então vamos acessar o PROAC? Eu não sei como faz o PROAC, nunca fiz. A gente tava falando dele, né, Catatal? Do PROAC. Que é o estadual, né? Que é o estadual, que tem um monte de linguagem, é isso que o Gil tá falando. Quando a gente entra lá no site, tem várias linguagens. E eu fico um pouco perdida para podcast, mas eu imagino que agora já tenha, né? Coisas para podcasts. Muito legal saber disso. Queria que você falasse primeiro do Vai 2, né? Então, que momento que entra o Vai 2, Gil? Então, aí tem esse gatilho, os grupos não conseguem acessar muitos outros programas. E Fizemos os próprios grupos... Quanto tempo é o Vai 1? É 8 meses. Na verdade, a gente fazia, não sei como está agora, a gente sempre fazia a gestão anual para você gastar o orçamento do programa naquele ano. Então eu lanço... um ano, aí no máximo 2, se ele pega 2 seguidos. Tá. Ou, mesmo que não seguidos, você só podia pegar 2, e era uma loucura, Juliana. Tipo, ficar checando ficha técnica se alguém já tinha passado mais de 2 vezes no VAI. Caraca. Isso é um processo falho. E aí também a gente muda muito a lógica, inclusive da gente, enquanto gestor público, que era, putz, a gente precisa sair da atitude policialesca, né? Porque esses coletivos são muito corretos, são muito responsáveis, né? Mas, por fim, algum momento o Nabil, que foi o próprio criador do VAI, né? Ele era vereador na Câmara entre 2000 e 2004, ele entra na Câmara por um mês para substituir alguém que tinha saído por algum problema de saúde. E do conjunto de demandas que ele tinha muitos jovens que tinham falado, passei pelo VAI, mas eu não consigo acessar outro programa. Aí, naquele um mês, simbolicamente, ele apresenta o projeto de fazer o VAI 2. Lógico, o projeto não é aprovado, mas depois, de novo, ele é eleito e o projeto passa. E assim surge o VAI 2 a partir das demandas dos grupos que já tinham acessado o primeiro VAI. E esse VAI 2, ele traz 2 coisas. Ele quebra essas travas, né? Primeiro, se o VAI 1 ele sempre foi voltado para jovem, você não precisa ter só 2 anos. Porque vai chegar um momento que a sua juventude vai acabar e você não vai mais poder acessar o VAI 1. Então, primeiro, quebrar essa trava. A segunda era um VAI 2 que pudesse qualquer um acessar, inclusive as pessoas com mais idade, com mais experiência. Muitos dos jovens que acessavam o VAI tinham sido alunos de pessoas que estavam nas quebradas, mestres de capoeira, do samba, da música, etc., que falavam, poxa, eu não acesso nenhuma política pública e o moleque que eu criei acessou aqui 20 conto, 30 conto, tá comprando equipamento em nós. Então o VAI 2, ele rompe esse rolê da idade e ele vem para apoiar grupos que estão realizando atividades culturais nas quebradas por pelo menos mais de 2 anos. Essa é a diferença O VAI 2 corrigiu as falhinhas do VAI, o primeiro, né? Sim. Legal, bem bacana. Boa. Tem alguma dúvida aí, Você se recorda o ano do VAI 2? Vai? 2013, se eu não estou equivocado. 10 anos depois do primeiro. Isso. Ah, legal. 2013 e 2014. E o Fomento em 2016, certo? 2016. Não, mas para a gente ver como a máquina pública ela não anda na velocidade que a sociedade civil precisa e requer, né? Porque o decreto do VAI, que vai regulamentar um pouco o VAI, também é 10 anos depois, acho que, do VAI. Da lei. Ele é de 2014, acho. Do VAI 2. Ele que cria... não. É o decreto do VAI 2. Isso.
Porque antes o Vai 1 também não tinha, né? Nada que o regulamentava. Tinha um decreto. A não ser a... porque hoje o Fomento à Periferia ele é de 2016. Hoje, quando eu tenho oportunidade, vira e mexe fala, a gente precisa fazer algo que regulamente, porque existem algumas falhas. Então, antes eu era defensora de um decreto, até conversando com os coletivos, né? Enfim, precisa haver toda uma segurança no cenário, inclusive da cidadania cultural, porque são políticas públicas pautadas na cidadania cultural. Mas, ou uma lei complementar, mas, enfim, para que a gente dê conta dessas lacunas que inclusive, principalmente, eu diria, nos territórios, nas áreas, né? Que o Fomento à Periferia divide a cidade de São Paulo em 4 áreas. A área 3, que é o círculo mais periférico da cidade, a área 2, esse círculo intermediário, e o centro expandido, que vai se dividir ali entre área 1 e área 4. Mas existem algumas lacunas que depois poderíamos conversar, de quem está em determinado território, que não pode acessar, em outros que só pode acessar em condição de bolsão. O exemplo maior é Tatuapé, que vai ser considerado um bairro da área 2, da área 1, né? Mas existe ali no território situações de quem convive ali não tão favoráveis quanto alguém que está no Ipiranga e acessa tranquilamente como área 2. Né? O pessoal que é das comissões até dá risada, porque eu sempre dou o exemplo do Ipiranga. Mas porque o Ipiranga é muito contraditório e ele está na área 2. Então, quem está ali numa rua bastante tranquila e abastada do Ipiranga não tem nenhum problema de acessar o Fomento à Cultura da periferia. E quem está no Tatuapé e está até na Moca em condições mais vulneráveis, depende de um IPVS, né, do índice que demonstre o seu território como vulnerabilidade para acessar. Então, os bolsões ainda são um pouco de dificuldade que a gente precisava olhar com mais cautela. O Vai é isso, é uma política pública que nasceu voltada para a juventude, né? Para o protagonismo cultural dessa juventude que estava criando coisas... Cultura. Né? Produzindo cultura ali na sua região, mas ela não tinha um recorte territorial. Né? Uma política pública já tinha? É isso que eu ia perguntar. É que né, o Fomento à Periferia depois vai desenvolver isso em termos de macro-região, como a Ju estava falando. Mas o Vai, ele vem na lei dele, né, com alguns objetivos e algumas metas. Entre elas, né, um dos objetivos do Vai é apoiar grupos e coletivos jovens das periferias da cidade que estavam desenvolvendo suas ações, não tinham nenhum tipo de apoio, né? Ou mesmo do pequeno produtor. É mais ou menos assim que está na lei. Então, a lei estabelecia 2 coisas, assim. Falava das regiões da cidade desprovidas de equipamentos públicos de cultura e periferia, ou seja, os lugares que têm menos teatros, centros culturais, cinemas, etc. e tal. Ao mesmo tempo, e falava de toda a cidade nesse aspecto, né? E ao mesmo tempo que ele falava da diversidade de linguagens culturais. Então, esse norte, essa diretriz já vinha na lei. Tá. Entendi. E aí, quando a gente vai para o fomento, o que muda nessa questão geográfica? Muda alguma coisa? Muda essa divisão? Essa divisão fica bem mais estabelecida. Né? O processo de criação da lei, não sou eu a melhor pessoa para dizer, né? Porque ela é fruto da mobilização dos coletivos culturais periféricos. Então, já tivemos alguns artistas aqui que fizeram parte dessa escrita. Eu sempre, quando vou falar, coloco como um exemplo, inclusive, de política pública na democracia, porque ela percorre todas as dificuldades da mobilização popular, né, para você requerer alguma lei, mas e também os avanços, a partir do momento que vai lá na Câmara, consegue mobilizar vereadores e pauta a política pública da cidade. Mas aí costumo dizer, né, os coletivos, eles têm todo esse ganho, se articulam, conquistam uma lei e caem na racionalidade do Estado, que vai ter os seus problemas, né, que é burguesa, que por hora é racista, é machista, por toda uma construção que ainda vê uma juventude
irresponsável no recurso público, né? Então, se você pega alguém que não está tão preparado, mesmo gestor público, para essas políticas públicas que são pautadas na cidadania cultural, na diversidade cultural, na democracia, nas periferias, vai achar estranho facilmente o montante do recurso, porque hoje o Fomento à Periferia passa de 400 mil, né? Porque está na lei que ele deve ser atualizado de acordo com a inflação, algo que não estava, por exemplo, no VAI. Então, já pega tudo o aprendizado, né, das leis anteriores para já conseguir garantir que esse recurso fosse atualizado. Então, não é pouco dinheiro para pessoa física, né, porque o Fomento à Periferia é exclusivamente para pessoa física também, é um coletivo, 3 pessoas. Inclusive, é uma das razões pelas quais o Tribunal de Contas audita o programa na 2ª edição, perguntando, mas que raios é um coletivo? Porque você ou tem pessoa física, ou você tem pessoa jurídica, né? O que significa um coletivo? E aí, dentro desse coletivo, você tem o responsável legal. Por isso que a gente chama essa pessoa de responsável legal e não de proponente, né? Como no VAI. Mas ele vem, então, de toda essa mobilização popular. E ele vem de 2016, que deve ter sido uma loucura, porque a lei ela é de julho de 16, e dezembro eles estão recebendo. Eu não sei como vocês fizeram isso. Você tava Porque deve ter sido uma loucura fazer isso, né? Esse último ano, para vocês terem uma ideia, o edital de 2023 saiu em junho, cumprindo o cronograma, né? E o pessoal da 8ª edição ainda não recebeu, né? Vai receber agora em restos a pagar. Tudo bem que você tem uma equipe distinta em questão de números, né? Números na Secretaria de Cultura, de servidores, mas mesmo assim, mesmo se tivesse equipe completa, fazer isso em 5 meses é quem realmente está assim, vamos fazer acontecer, e também porque ia mudar a gestão, né? Cada troca de gabinete, você tem toda uma alteração também na dinâmica da política, que é natural, né? Quem está chegando precisa ainda entender, precisa se adequar. Então, isso é um dado importante para o Fomento à Periferia, que eu estava dizendo do decreto do VAI, vou concluir, mas que hoje o Fomento à Periferia tem 7 anos, ele não tem ainda, né, esse outro documento, que o regulamento, que dê mais força para alguns entendimentos da lei, inclusive. Ele tem a questão territorial, mas se hoje a edição liberar o resultado com 70% da área 3 num mesmo território, ela não está contra a legislação, porque ele foca em áreas, não foca em uma distribuição de distritos dentro dessas áreas. Então, é algo que precisa lapidar. Mas aí você veja, estamos em 7 anos. O VAI levou esse tempo também, né? A máquina pública ela não é tão célere, não é tão rápida. Como eu estava dizendo, né, dessa criação do Fomento à Periferia, que ele é fruto dessa mobilização popular. E aí, nesses ajustes que o tempo que vai sendo preciso dar, leva esse tempo da administração pública. E também considerar o quê? Né? Concluir dizendo, Fomento à Cultura da Periferia é uma lei que, quando eu dou exemplo de que é uma lei popular na democracia e na cena cultural periférica, mas ela é assim, inédita. Você não tem retrovisor para fazer a gestão do Fomento à Cultura da Periferia. O nosso retrovisor era o VAI, né? Sempre foi o VAI, porque é inédito e talvez no Brasil, né, esse recurso para coletividades periféricas, porque o VAI vai dizer que é especialmente para as periferias, mas o Fomento à Periferia vai focar nas periferias, né? Vai fazer você tudo, né? Pode estar no centro expandido, mas você vai precisar estar nessa condição de bolsão, então, que é um lugar, né, um micro território no centro expandido que foge dessa característica econômica do resto do bairro. Mas, assim, ele vai focar nas periferias, vai dizer para as periferias. O VAI, ele vai colocar preferencialmente, mas aí
que é a importância que a gente vê nesses anos todos? Você faz a legislação, você ganha na Câmara, enquanto sociedade civil, você conquista um direito, mas é preciso estar vigilante, né, na sua execução. A partir do momento que ela cai na administração pública, se ela não é feita também por esse conceito de cidadania cultural ou por sujeitos periféricos que estão ali como servidores públicos, você vai ter, ela pode ir para outro âmbito também, como simplesmente repasse de recurso. E aí, o que a gente falou que o VAI é a porta de entrada, mas hoje o Fomento à Periferia pode ser também, de coletividades que estão na luta há muito tempo e que o recurso do VAI já não é tão significativo para suas ações, porque tem ações de grande impacto nos territórios, e apesar de estar tanto tempo assim, vão chegar como parceiros do poder público, do poder público não, né, mas conquistar um direito já no Fomento à Cultura da Periferia, porque eles têm uma caminhada consolidada, né? Mas se esse programa não está como servidor, com esse servidor público que tem essa construção de concepção de sujeito periférico e nem na cidadania cultural, você vai correr esse risco de ser um repasse de recurso. E por que não é legal? E por que isso é um risco, né? Só repassa o recurso e ponto. Porque tem coletividades que podem fazer a gestão da secretaria inteira, porque já tem a caminhada, já manja, já sabe. E tem gente que, apesar de uma caminhada bastante consolidada no território, vai ter dificuldade de fazer a prestação de contas, vai ter a dificuldade de executar o que escreveu no papel, porque entre o tempo que você escreveu e o tempo que você conquistou a parcela, que caiu a parcela lá, passou 8 meses, 9 meses. Esse ano vai passar quase 10 meses. E aí você precisa se ater que é preciso fazer o que você pôs no papel, apesar da sua ação no território tá toda hora fazendo coisa. Às vezes você já fez até o que estava escrito lá. E aí? Você não pode fazer diferente, porque o que vai contar é o que está no papel. Então, todo esse trabalho de quando você consegue fomento público e depois precisa prestar contas, você vai ter a parceria ali do departamento, desde que ele esteja ancorado na cidadania cultural, no conceito de cidadania cultural, ou tendo a sorte de ter servidores ou com essa concepção de sujeito periférico ou construídos na periferia, né? Como os servidores periféricos, que aí era o caso que o VAI pôde contar no seu início, que deve ter sido extremamente importante, sim, inclusive, para entender a própria lei, né? Sim. E o Gil passou por algumas gestões, né? Estando na secretaria? Eu fiquei 14 anos na Secretaria Municipal de Cultura. Eu fui contratado para prestar um serviço em 2012, entro na secretaria em 2006. Fico 14 anos porque durante um ano eu saio, fico até 2016, né? Mas ao todo são 14 anos porque eu fico também um ano fora no Ministério da Cultura aqui no estado de São Paulo, que foi uma experiência muito bacana. Legal. E só é engraçado, Ju, que quando eu saio da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, no final de 2016, eu falo, eu nunca mais vou trabalhar para o Estado. E dia 15 de janeiro do próximo ano de 2017, eu estava diretor de Cultura na Secretaria Municipal de Cultura de Osasco. Simplesmente. A gente tem que trabalhar. Na cidade de Osasco ainda, que eu falei que foi uma experiência muito interessante. Mas eu acho que, sobretudo, né, gente, uma coisa que sempre me pegou, assim, é que foi ensinado pra gente das quebradas, das periferias, etc., que a gente não podia acessar dinheiro público. Uhum. Um pouco até uma imagem de que, tipo, não toque nesse dinheiro, ele é sujo. Sim. Uhum. Ele é podre, ele está contaminado. Deixa que a gente da elite, deixa que nós, os brancos, acessamos esse dinheiro. Né? E sinto que isso criou em nós, assim, um movimento cultural, num primeiro momento, uma ojeriza, assim, não, eu não quero acessar esse recurso, quando esse recurso é público, por lei, é um dinheiro que veio, né, da arrecadação dos nossos impostos e ele precisa voltar para o serviço, né, para o público, precisa voltar para a população. E acho que o VAI, ele contribui nesse sentido de abrir uma porta, e eu falo do começo do VAI, porque no começo do VAI, 2005, 2006, 2007, os grupos culturais estavam fazendo essa discussão.
Na verdade, o que significava acessar esse recurso? Existe uma mudança de pensamento de gerações, assim. Exatamente. Existe uma mudança de pensamento a ponto de a gente chegar no Fomento à Cultura da Periferia, quando, né? O VAI é um programa que sai da Câmara Municipal. O Fomento à Periferia é um programa que sai do movimento cultural e vai para a Câmara. O movimento é o oposto, né? é inverso. E disse, né, que uma política pública ela é boa quando ela não basta em si só. Quando ela instiga a criação de outra política pública, entendo que o VAI, o Fomento à Periferia, o Fomento ao Teatro, etc. e tal, são exemplos assim. Porque o Fomento ao Teatro também instiga o Fomento à Periferia, né? O movimento cultural pega as melhores coisas das melhores experiências que eles tinham do Fomento ao Teatro, inclusive falando assim, não, a gente que é da quebrada, a gente também precisa receber valores maiores, como o Fomento ao Teatro e à Dança. A gente tem o VAI como exemplo, precisa de mais recursos, mas o fato do VAI chegar na quebrada quer dizer que dá para chegar na quebrada, né? Então a gente quer uma lei que pense isso. Então esse movimento é muito interessante, que eu acho que dá esse peso. Com certeza. Acessar essa coisa do esse dinheiro é sujo, esse dinheiro não me pertence, é de fato bastante presente, né? Nas últimas edições, a gente tem acessado coletivos que nem sabiam da existência do Fomento à Periferia. Aí souberam, se inscreveram, e os depoimentos são incríveis no primeiro encontro, né? Não imaginei que eu poderia acessar isso, não imaginei que era para mim também, não imaginei que eu conseguiria, não imaginei que eu fosse um ator político, que eu fosse um cidadão, né, com esse direito garantido a mim. Então, acho que o ganho dessas políticas públicas também é na construção desse sujeito. Após acessar, é um reconhecimento de que, então, calma, eu sou um sujeito periférico, atuante no meu território, que impacta o território, reconhecido pelo Estado. Né? Então, eu sou um ator político nessa sociedade. Esse ganho é um passo sem volta, que aí vai dar esse impacto em si e nos outros, né? E aí você constrói a cidade, de fato, né? De maneira plural, democrática e diversa. Com certeza. Tinha-se esse pensamento, né? Essa opinião, assim, popular de que é o que o Gil falou. A política eu não acesso, o dinheiro político eu não acesso, e se acesso é um favor, não é um direito, sabe? Tem tinha-se, né? Esse estigma de, eles estão dando dinheiro. Não, esse dinheiro é seu também, sabe? É só uma distribuição. Esse dinheiro é seu e você está prestando um serviço público Exato. de formação cultural da juventude, produzindo cultura e fazendo com que a sua comunidade, se vendo como as pessoas da atuante. terceira idade, as mulheres, as crianças, os homens, os jovens, enfim, acessem às vezes teatro pela primeira vez. Exatamente. Cinema pela primeira vez. Ponha a mão numa câmera filmadora ou fotográfica pela primeira vez, e ali a gente vai descobrir um grande fotógrafo ou uma grande fotógrafa que pela primeira vez acessou um equipamento de filmagem a partir de um projeto do VAI, do Fomento à Periferia e outros programas que são de políticas públicas. É o que acontece no Educapão, né? É o que acontece no Educapão. E eu acho que a Ju trouxe, eu me lembrei do dia que a gente estava lá na Ulido, né? Na reunião, né? Lido. Lembra? Lembro. Nossa, a gente ficou super emocionado. Eu entendo que a Zona Sul, né? Há muitos anos é um celeiro cultural importante para a cidade. Há muitos anos forma poetas que são importantes, músicos que são importantes, mas a partir do momento que a gente tem essas políticas públicas que sustentam os fazeres culturais, a gente ganha um outro fôlego para essa cultura acontecer. Né? Eu acho super importante a gente ter essas políticas públicas. E é super importante para as periferias se entenderem como produtores artísticos, que é possível. Quantos depoimentos a gente teve aqui? Tipo, Diversos não é possível. Mas aí eu acessei o VAI e aí foi possível. Aí eu consegui um dinheiro e aí foi possível. Eu prestei um serviço. Então, eu acho que é a realização de um sonho, sabe? Aí que a gente tem muitos... Essas políticas públicas, elas viabilizam sonhos. Sim.
E Isso não é muito- só um direito, é um dever do Estado. Né? e De a cumprir a cultura- sua função Não, social. E é o que a gente sempre falou no Educapão. A cultura é direito de todos e todas. E a gente da periferia, a gente tem direito sim a acessar cultura, acessar cinema, acessar teatro. Então, acho super importante essas políticas públicas para sustentar a nossa cultura mesmo. Para que a gente continue fazendo cultura, porque senão, sem dinheiro, que a gente faz como? A gente vai ter que voltar lá para trás e virar, né? Ah, não vou conseguir fazer isso aqui, vou lá trabalhar. Não desmerecendo o telemarketing, mas são esses empregos mais. Que são sempre destinados a quem é da quem periferia. é da periferia. Jovens destino periféricos, único. né? Como é que eu comecei? No telemarketing. Qual que era a minha possibilidade de jovem periférica nos anos 90? Trabalhando no telemarketing. Nos anos do início. Isso é uma início dos pauta, anos assim, 2000. recorrentíssima. Então, hoje a gente. Um jovem pode sonhar em ser poeta. E aí você arruma briga em casa, né? Porque o dinheiro que vem pouco do telemarketing, você não vai pagar aquela conta, não vai comprar não sei o que você vai investir na sua ação cultural. Então, ter um isso. recurso Exato. público porque existe aquela história de que o artista que passe seu chapéu, né, também, ou que acesse programas do mercado. Quando a cultura está em alvo, esse discurso é muito recorrente, né? Acessa o mercado que pague, mas o mercado não acessa tudo, ele não quer e você não pode estar sujeito ao querer do mercado também. Numa sociedade democrática é preciso ter esse recurso público para que as periferias possam emergir com autonomia também e independência. E posso oferecer cultura também. Porque o lance é isso. A partir do momento que eu consigo ter um apoio de uma política pública, eu consigo oferecer cultura de graça. Então, quer dizer, essa roda gira só positividade, só coisa, né? Tanto para dentro de casa, que eu vou conseguir ali fazer a minha cultura acontecer, tendo um dinheirinho ali para me sustentar, quanto o artista que eu contratei para fazer o show que estava ali previsto, quanto a pessoa que está ali assistindo, né? Que conseguiu acessar um show gratuitamente, enfim. Você fala alguma coisa, Gil? Eu ia dizer justamente, fazer um link que o Gilberto Gil, quando estava no Ministério da Cultura, ele falava que a gente precisava pensar a cultura em pelo menos 3 dimensões. Né? Ele falava que a gente precisa pensar a cultura do ponto de vista simbólico, e aí nós estamos falando de toda a produção artística, das linguagens artísticas, das questões, né, da produção e da estética, do conteúdo, da pesquisa, etc. Ele falava que a gente precisa... né, outra dimensão da cultura é a dimensão da economia, a dimensão econômica. E muitas vezes nós, também da periferia, não sabíamos como lidar com isso, e às vezes a gente vai de um extremo ao outro. Né? Às vezes eu também tenho... o que eu faço não é um produto. A minha peça não é um produto. Né? Ao mesmo tempo, hoje a gente vive um mundo de instigar que não, você é um empreendedor periférico, etc. Independente de qualquer coisa, o que eu quero dizer é assim, a dimensão econômica na cultura é outro elemento muito forte. Seja de um pequeno produto que eu faço para comercializar, seja do show business. Outra dimensão da cultura é a dimensão cidadã, que é a gente, né, que é o que a gente principalmente está falando aqui hoje, entendendo cultura como direito. Eu tenho que ter direito à cultura. E isso se reflete em pelo menos 2 esferas. Uma, eu tenho que ter direito a acessar. E acessar quer dizer, eu tenho que ter direito a poder ver um show, a ir no cinema, a assistir um espetáculo de dança, uma ópera, etc. E a segunda esfera, né, do direito à cultura eu tenho direito a experimentar. Se eu quiser dançar, eu tenho que poder dançar. Isso é o mínimo, né, do direito à cultura que a gente tem que garantir enquanto poder público, enquanto projeto cultural, partindo da ideia de direito. E acho que aqui em São Paulo, o que a gente conseguiu desenvolver foi uma 4ª esfera pensando o elemento territorial da cultura.
que aí, né, que conecta do vai ao fomento à periferia, que era pensar que existe uma distribuição de recursos, tanto no Brasil, quando a gente falava de lei de incentivo, Lei Rouanet fica entre São Paulo e Rio, e ao mesmo tempo os grandes programas de apoio de cinema da própria cidade, a maior parte dos editais da Secretaria de Cultura do Estado, do município, etc., o recurso acabava ficando concentrado também na região do centro expandido, haja visto alguns programas, como depois Fomenta a Periferia, assim sucessivamente, né? Então, avançar na dimensão territorial foi a possibilidade, aqui em São Paulo, de ultrapassar uma das barreiras que Juliana estava falando, dessa concentração de recursos em alguns lugares. Né? Então, eu acho que é importante a gente ter isso em vista, porque um não afronta necessariamente o outro. Essas dimensões elas se encontram, elas se complementam. Bom, então até aqui a gente falou de 2 editais muito importantes para a nossa cultura, para fortalecer o movimento cultural dos territórios periféricos, principalmente, né? Que é do lugar onde a gente fala. Mas é legal também quando a gente consegue levar a periferia para o centro. E acho que eu queria que o Gil falasse um pouco sobre o Museu das Favelas, que é uma iniciativa super importante. A gente teve lá o ano passado. Mas o museu é das favelas, mas tá no centro. Porra, a gente pode ter um museu das favelas. Eu fico puta com essas coisas. Gente, o espaço é incrível, é lindo. O espaço é incrível. A gente, sabe, chegou lá, né, Rose? As pessoas reconheceram a gente. Eu mando notícias. Os jovens adoraram. Então, acho que é importante a gente ocupar esses espaços do centro também. E aí eu queria falar, deixar esse... É muita coisa pra gente falar, não vai dar tempo, mas eu quero falar aqui. Museu das Favelas, que o Gil vai contar mais aqui pra gente, quanto as casas de cultura, as fábricas de cultura, são equipamentos culturais que a gente consegue também propor projetos. É outra dinâmica, não é um edital, é outra lógica, mas você como um artista, um educador, você pode chegar lá e se informar. Como é que eu faço para oferecer aqui uma aula de dança? E aí eles vão te dar esse caminho. É importante falar sobre isso. Então a gente consegue fazer, eu acho super importante que a gente... sempre falo aqui, né? A gente precisa usar... Não é só falar de cultura, é viver a cultura na nossa quebrada. Então, estar presente nesses espaços e também oferecer atividades, programações, só enriquece o espaço público. Então, eu queria deixar esse recado aqui. E agora eu queria deixar o Gil falar um pouco mais sobre essa experiência que está sendo no Museu das Favelas. Que é super recente também, né, Gil? Foi inaugurado em novembro de 2022, se eu não me engano. Exatamente. O Museu das Favelas é um equipamento público que está em implantação. É um museu em construção, né? E é um museu que foi inaugurado no Palácio de Campos Elíseos, e essa é outra questão que as pessoas questionam muito, mas por que o Museu das Favelas nesse lugar, nesse palácio, nesse lugar que foi o governo do Estado até os anos 60, né? De 1910, 11 até os anos 60, o governo do Estado foi naquele palácio, naquela casa, né? E pega fogo o palácio, né? Aí nos anos 60 o governo do Estado muda para o Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi. E, de alguma forma, isso causa uma estranheza, né? A primeira coisa é que o centro é de toda a cidade. O centro é de todo mundo, né? O centro, ele, né, agrega um conjunto de acessos, enfim, a elite está lá também, mas o centro é o lugar que me liga à Zona Leste. O centro é um lugar que faz com que eu encontre alguém da Zona Norte de uma forma mais prática. O centro é da cidade, ele tem que ser de toda a cidade, a periferia também é da cidade. E sobre o museu, a reflexão que eu tenho tido, né, esse curto período que eu tô lá há 5 meses agora, é que quando a senzala ocupa a Casa Grande, incomoda. E até nós que somos pobre, preto, etc., a gente fica incomodado, porque como assim a senzala ocupou a Casa Grande? Né? Então, até para mim, assim, é óbvio que, né, é uma estrutura imponente, que a gente de quebrada, às vezes, tem medo de acessar, de não entrar. Sabe se pode acessar. E lá é um lugar que a gente tem que acessar, o Palácio de Havaiana, assim. E a gente vai quebrando
essa resistência, abrindo, né, ampliando, na verdade, a possibilidade do nosso imaginário com a prática. Então, o Museu das Favelas é um equipamento novo, é uma experiência extremamente interessante, que vem, né, para valorizar a memória das quebradas e das favelas, para contar um pouco a história, né, do ponto de vista urbanístico e social, de como aparecem as favelas, né, mas de um ponto de vista, de um lugar propositivo, pensando as potências, entendendo que as soluções para o Brasil, para as grandes cidades, etc., tem que passar pelas favelas também, né? Entendendo que a gente precisa fazer, inclusive eu sou uma pessoa que acredita em conexões. Eu acredito em conexões raciais, sociais, de classe, etc. e tal. Vamos combinar, gente, eu acredito nisso, mas vamos combinar que às vezes a gente vai ter que bater muito ainda para chegar nesse lugar, porque quem está em cima não quer descer. Mas nós vamos buscar um equilíbrio aí, de qualquer forma. Né? A partir disso eu acredito no encontro. O museu é um lugar em que as pessoas podem se encontrar. Estamos agora preparando para esse ano uma exposição nada mais, nada menos do que dos Racionais MCs. Já estamos sabendo essa aí. E vai ser muito legal, 35 anos, porque também vai fazer com que as quebradas invadam aquele palácio. Com certeza, aquele gente. Palácio. Já tem data, Gil? É para esse semestre. Fiquem E nossa de olho. exposição de longa duração, que aí é uma exposição que vai ficar mais permanente, etc. e tal. Então ocupem o Museu das Favelas, ele é nosso, ele é das quebradas. E bora para as cabeças, Isso né? aí. Com Tem certeza. uma biblioteca incrível, com vários autores da quebrada. A gente ficou apaixonado, né, Rose? Com a experiência de estar naquele lugar e comer naquele jardim, fazer um piquenique É lá uma que a gente estrutura fez. encantadora. É uma estrutura É muito incrível. legal, a programação tá muito legal também. E se reconhecer também nos monitores é muito legal. Você estando lá, então... eu acho que é uma experiência muito bacana. A Eliane Dias falou pra gente dessa exposição com exclusividade, né, Bia? exclusividade, a gente tá arrasando. gente. Eliane falou pra gente dessa exposição. Eu falei, nossa, a gente precisa estar lá. A gente vai levar nossos jovens, se tudo der certo. Desculpa, Gil, o que é, né? Um museu do Estado, imponente, etc. Até como curadora Eliane Dias. Olha só. Uma empreendedora de quebrada, É da uma sua, mulher É nossa. maravilhosa, forte, se colocando no lugar de curadora. Então, pra gente tá sendo uma honra e um grande aprendizado Que tá massa, nesse processo certeza. com ela, viu? Incrível, incrível. E a gente também fica babando, né? Sim. A gente fica Que é babando. uma conquista. É uma conquista de Pra todo um todas trabalho. nós, é incrível mesmo. Gente, agora já falamos de muitas técnicas, né? Discutimos algumas coisas muito importantes, referentes a políticas públicas que movimentam a cultura no estado, no município, enfim. Vamos falar de um jeito mais didático agora, sobre o acesso a essas políticas, tanto do fomento quanto vai. Acho que focar nessas duas, acho que é mais a área de vocês dois. Mas o acesso, como que um artista, um produtor cultural, seja ele jovem, seja ele mais maduro, pode acessar esses editais? Que ele tem, onde que ele tem que acessar? Onde que ele tem que ir pesquisar na internet? Se ele tem que falar com alguma pessoa, o que ele tem que escrever? Se vocês conseguirem falar isso de forma didática para que as pessoas entendam melhor. Quer começar, Gil? Posso começar. Lembrando que o Fomenta a Periferia, o programa Vai, são programas voltados para coletivos, né? Então não é um artista sozinho, ele tem que estar ali reunido na sua coletividade de no mínimo 3 pessoas. E o programa Vai, ele está, inclusive agora em 24, ele está previsto para sair em março, né? Tentar lançá-lo um pouco no começo do ano, nos últimos anos anteriores não deu para ser assim. E o Fomenta a Periferia tem um calendário já estipulado na legislação, né? Então, em junho se começa a fazer a divulgação. A gente divulga nas páginas, no Facebook e também no Instagram, né? A juventude nem acessa mais Facebook. Mas no Instagram, coloca lá Fomento a Periferia, que vai aparecer, segue a página e acompanha os comunicados que a gente faz. As redes sociais são o melhor canal, né? E a gente tem o perfil lá aberto. O Programa Vai já tem o blog dele, então colocou blog, Programa Vai no Google, já consegue mais informações. E aí você vai precisar escrever um projeto
e ter um orçamento para esse plano de trabalho. Nesse projeto você se apresenta, coloca uma justificativa. A gente tem um roteiro de projeto que a gente também disponibiliza quando o edital abre. No programa Vai, no blog do Vai, você já consegue acessar esse roteiro. É o mesmo roteiro, o do Vai e o do Fomenta a Periferia. Fomenta a Periferia é um projeto um pouco maior, porque ele pode ser feito até 2 anos, né? E o Vai é de 8 meses. Então, naturalmente, você vai escrever mais coisas, né? Se apresentar, dizer justificativa, um plano de trabalho, um cronograma que cumpra esse período. E um orçamento para ele, né? São programas que abrem por editais, então são editais públicos que abrem uma vez no ano. Então, o Vai no começo do ano, Fomenta a Periferia em junho, mais ou menos. E o melhor canal... São sempre nesses períodos, São né, nesses períodos. E o melhor canal são as redes sociais. Tanto o Vai quanto o Fomenta a Periferia tem página no Instagram. E a gente sempre coloca tudo lá. Talvez ainda saia pela plataforma Capac, existe uma plataforma sendo desenhada na Secretaria de Cultura, não sei se vai dar tempo para esse ano. Então aí talvez saia no Capac, mas o Capac, se você entrar lá hoje, não tem nenhuma informação, porque ele só vai a informação quando abre. Então o melhor meio mesmo é ver o blog do Vai, que tem tudo escrito lá minuciosamente, e no Fomenta a Periferia seguir o nosso Instagram, que leva também para uma página da Secretaria de Cultura Institucional. E daqui a pouco vem o site do Fomenta a Periferia. Legal. Legal, bacana. Então, gente, ficou ligado, hein? Segue o Fomento a Cultura da Periferia no Instagram. No Vai Manda também Notícias. No Manda Notícias, a gente marca eles em diversas publicações, porque a gente coloca lá, tanto na legenda quanto na marcação. Então, por lá você consegue achar também. Boa, Bia. E é isso. Eu acho que é importante falar o que é um edital. Por mais que Sim. boa parte de nós saibamos, né, muitas vezes as pessoas... O que é o edital? O que significa isso? Acho que é importante entender que um edital nada mais é do que um conjunto de regras. É um conjunto de regras de como você vai disputar aquele recurso. E o que todo edital vai ter? Né? Vai normatizar para todas, todos, enfim, de quando a quando eu apresento a minha proposta? Quem é que vai avaliar a minha proposta? Quais são as regras para eu apresentar essa proposta? Né? Quanto é que eu posso solicitar de recurso nessa proposta? Então, um edital nada mais é do que um conjunto de regras. Esse conceito de edital, ele já é antigo no Brasil, na verdade, isso tem conexão também com a Lei 8666, né, que é a Lei de Licitações Gerais, mas o mais bacana é que agora o Congresso está votando uma nova legislação para a área da cultura e tudo isso vai mudar. Isso é muito bacana. Inclusive do ponto de vista fiscal, de prestação de contas, daquilo que você pode ou não pode. Mas isso vai chegar daqui a pouco. Dito que é um conjunto de regras, eu quero dizer também que edital no campo da cultura é muito novo. Então, vou falar, por exemplo, no caso da cidade de São Paulo. Até anos 2000, a gente não tinha editais na cidade, fora o da lei de incentivo, que era a Lei Mendonça. A gente começa a ter editais, né, com Fomento ao Teatro, depois com Vai, com outros programas, por conta de uma briga dos artistas, de que quem eram sempre contratados eram os amigos dos gestores que estavam na secretaria. Nossa. E o que um edital faz? Ele vai estabelecer regras iguais para todas as pessoas, todas as propostas. Então, todo mundo teria, né, em tese, direito, condições e informações iguais de concorrer a esse recurso. A gente tem bastante crítica a esse instrumento edital, mas eu ainda, né, nesses 20 anos que eu tenho de atuação cultural, eu não vi ainda lançarem outro instrumento melhor, ainda mais democrático. Mas é sempre uma busca, né? A política pública, né, Ju, se faz isso de desenvolvimento, de avanços, etc. Então, o edital é isso. Entender que quando você vai ler um edital, vou ler o edital do Fomento ao Teatro, o edital do Fomento à Periferia, do PROAC, lá no Museu das Favelas a gente tem o Favela Ocupa, etc. O que você vai ter que prestar atenção? Eu vou ter que prestar atenção nas regras. Aqui estão colocadas as regras, o que eu posso e o que eu não posso. Então, ler bem um edital e entender o que esse edital está falando é o mais importante. O Vai, Fomento à Periferia, esses editais, eles foram trabalhados
com uma linguagem mais acessível. Então, muitas vezes a gente vai acessar outros editais e não consegue nem entender o que o edital está pedindo. Isso também é uma forma de segregação, de código para que esse recurso, essa informação siga ali só na mão de um pequeno grupo, de uma pequena elite das artes e assim sucessivamente, né? Então, primeira coisa, perder medo de edital. Saber que edital é regra, eu vou lá, eu vou entender essas regras. E o mais importante de tudo, não deixar para mandar o seu projeto no último dia. Tô certo, Ju? Sim. A plataforma cai, você perde o horário, é o caos. Muito obrigada, gente. Bom, e para quem, né, no caso eu, que sou a pessoa que escreve os eu ia projetos... perguntar isso agora. Pra quem não sabe, a Gisele é formada em projetos sociais. Ela é a pessoa adequada para dar dicas para vocês escreverem. Eu acho que o mais... como eu faço, né? Então, normalmente eu tenho um projeto ali na gaveta que já descreve o que eu faço, o que eu tenho feito. E eu leio muito bem o edital. E aí eu adapto aquele meu texto ao que o edital está pedindo. Então, é importante que você fique atento quais são os critérios daquele edital. Então, o que você precisa responder para aquele edital para que ele seja validado? Ah, não. Ele está atendendo aquela regra que para mim, é um critério essencial. Então, ter um projeto já escrito adianta muito o trabalho, né, quando você já sabe. Então, o que é o Manda Notícias? O Manda Notícias é isso aqui. Ele já está escrito. Peguei o edital lá no Fomento. O Fomento ele tá pedindo isso daqui. Vou pegar meu projeto do Manda Notícias e vou adaptar a minha linguagem para atender aquele objetivo que está no edital. Então, isso é uma dica para quem quer escrever projeto. Eu tô na pegada louca de escrever projeto esse ano, porque o Fomento vai acabar e a gente precisa manter o projeto, né, funcionando. Mas eu acho que é isso a ideia daqui desse episódio especial. Foi da gente falar um pouco sobre a importância das políticas públicas, coisas que a gente já vem falando, né, Bia, ao longo dos episódios, mas de uma forma mais acessível para quem está querendo entrar e poder acessar esse tipo de recurso que é tão importante para a nossa cultura acontecer. Que revisão também, né, Gia? Eu lembro que na época que a Gia escreveu o projeto... verdade, sim. Tem além de revisar várias vezes, ver se bate, é isso mesmo. Passar para todo mundo. Mandar para outras pessoas lerem, ver se tá tudo Bia. de acordo. Acho que é importante não só você ler seu projeto. Nem toda vez a pessoa lê, mas eu mando. Mas ter a visão de outras pessoas é importante. É importantíssimo, muito bom. E segurar também, né, o que o Gil falou, não mande em cima da hora. O que eu faço? Eu defino ali uma semana antes da data, que é o meu prazo. E eu escrevo esse projeto e vou revisando ele, Miller sabe. Tem um V3 lá, porque cada vez que eu olho pra ele, eu mudo alguma coisa, adapto alguma coisa, lembro de alguma coisa. Melhora uma palavra. Então, tenha tempo, porque é isso, é um projeto importante pra você, é importante que você consiga colocar tudo aquilo que você quer expressar na execução ali daquele projeto. Então, faça com calma, com paciência. E a gente vai conversar aqui mais com o Gil, vamos pensar em como é que a gente pode oferecer também mais ferramentas para facilitar, para você também poder escrever o seu projeto e ter aí um projeto no Fomento aprovado esse ano ainda, porque ainda dá tempo. É isso, então, Gia. A gente tá chegando no final desse episódio, que foi muito incrível. A gente tinha muito mais coisas pra dizer aqui pra vocês, mas acho que a gente conseguiu sintetizar muito bem. E a gente queria perguntar se vocês têm alguma consideração final, se querem complementar alguma fala. Eu queria agradecer demais o convite. Muito bom estar aqui na Zona Sul sempre, um território tão potente culturalmente. Pertinho de onde minha filha nasceu na Casa Ângela, então é sempre muito gostoso estar de volta aqui. Sempre muito gostoso estar de volta. E dizer que é isso mesmo, procura pelo programa que tem de interesse, leia o edital com calma, leia os objetivos do programa também, que estão lá em suas legislações, mas que tem no blog do Vai, tem na página do Fomento à Cultura da Periferia. E dar para uma pessoa ler é muito importante. Às vezes, para uma pessoa ler, que você tem confiança, e é aquilo que a gente fala nas lives de divulgação. Quando o edital abre, a gente faz lives de divulgação dele e tenta sintetizar e dar um pouco de dicas. Então, por isso que é importante seguir o Fomento à Cultura da Periferia no Instagram.
Mas, de todas as dicas, a gente fala, o melhor projeto é aquele que você conseguiu pôr no papel a sua ideia. Né? Então, dá para uma outra pessoa ler, não é vírgula que a gente vai ver, não é crase, não é projeto bem escrito no âmbito da gramática formal, não é esse. Não é essa a ideia. É ver a ideia cultural que aquele coletivo está colocando no papel, quem é aquele coletivo é muito importante, de onde ele está fazendo essa atividade é muito importante, e dar para uma outra pessoa ler e perguntar o que você acha, sou eu que é o coletivo que está colocado aí nesse papel, é muito importante, porque é isso, um projeto que tenha a sua cara, né, a cara das suas atividades. Esse é o melhor projeto que você pode escrever. Quero considerar que, na verdade, cultura é algo tão importante que é aquilo que acontece entre eu e você. É aquilo que está entre, né? Como a comunicação acontece do que eu comunico, do que o outro entende, do que o outro fala e do que eu posso compreender, e da nossa troca de informação, cultura também está nesse campo do encontro, né? Uma produção artística, ela não se efetiva sem o encontro com o público. Um quadro, né, ele se caracteriza, ele se potencializa como obra de arte quando você tem alguém observando, acessando, admirando, tentando compreendê-lo. E a produção artística, né, toda a produção artística é a mesma coisa, não se faz teatro sem as pessoas, sem o público, e essa é uma troca. Né? O artista não é um ser iluminado, o artista também é um trabalhador, ou no mínimo um entusiasmado. Eu acho muito o que transforma um amontoado de gente num povo é sua cultura. Né? E haja vista porque a cultura e as artes nestes últimos períodos foram tão castigados, a gente apanhou tanto, teve tanto problema, né? E a gente passou por um período de pandemia, onde nós fomos os primeiros a encerrar nossas atividades e os últimos a iniciar, eu digo de porta aberta para o público, porque dentro das casas, nos WhatsApps, etc., a gente produziu muito, a gente teve que avançar em 2 anos, um processo tecnológico que, se não tivéssemos vivido aquilo também, talvez demorasse 10 anos, né? Então, a cultura tem esse poder de transformação, e a cultura, a produção cultural, artística, os bens simbólicos, eles estão aí muito antes das políticas públicas. Né? Há quantos anos eu era criança e na favela que eu cresci tinha a Folia de Reis. E essa é uma manifestação da cultura. A gente acabou de passar Dia de Reis agora, 6 de janeiro. Uma manifestação da cultura popular centenária, quanto outras rodas, né? Seja da cultura popular, seja do rap e do hip hop, que está completando 50 anos, né, no Brasil, acho que 60 nos Estados Unidos, né? Então nós estamos falando de nossos desejos e necessidade de produção artística muito antes dessas políticas públicas. A gente entende a humanidade enquanto humanidade a partir de desenhos rupestres na parede, de uma expressão artística. A gente se entende como sociedade ou como grupo a partir do momento em que a gente dá as mãos e dança em roda. Então a cultura e a arte, ela só está neste lugar. Né? Então é algo muito sério, né? É um fazer, é um desejo, uma necessidade muito séria, mas inerente a todo ser humano. E ao mesmo tempo que ela é séria, ela é brincalhona. Né? Então é nesse mar que a gente está nadando, está navegando, e na cultura uma mão suja a outra, né? Não é uma mão limpa a outra. Aqui uma mão suja a outra, um grupo que vai falar para o outro o que é o vai, um grupo que acessa o Fomento à Periferia, como vocês estão aqui contando o que é o Fomento à Periferia. Esse é o processo do nosso fazer, da nossa produção artística e cultural, pelo menos aqui, né? No Brasil. Sim. E com arrasou. esse discurso... Nossa, gente. É com esse discurso emocionante. Peraí, fala os arrobas, Gil. Seu arroba, por favor, para as pessoas... Arroba Museu das Favelas, que é bem bacana, acompanhe nossas redes sociais. Se quiser falar comigo, arroba GilCulturaSP, vai ser um prazer. Isso, muito bem. Muito obrigada novamente. Uma coisa super importante em projeto. Não escreva aquilo que você não sabe fazer ou que você nunca fez.
Não faça isso, porque depois você vai ter um cronograma ali para executar e pode dar ruim. Então, seja muito honesto nas suas palavras, naquilo que você sabe fazer, no que você já está acostumado a fazer e vai com fé que vai dar certo. Não, eu quero reforçar uma coisa que a Gi falou. Às vezes a gente escreve um projeto para cada edital. Esse é um equívoco. Exato. Às vezes você muda o seu desejo e o seu projeto por causa do edital. Não. O meu projeto é fazer um podcast de notícias. Se o edital não serve para podcast de notícias, esse edital não serve para mim. Eu vou mandar o meu projeto de podcast de notícias para todos os editais que ele pode servir. Os que não pode, eu não vou criar um projeto para esse edital, porque eu vou acabar me atrapalhando, né? Então é isso. Essa é a dica. Tenha o seu projeto pronto, como a Gi falou, e aí você vai adaptando o seu projeto de acordo com cada edital. E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio. Celebrando a cultura na cidade de São Paulo, que está fazendo aniversário hoje, acho que é quinta-feira, dia 25. E com um episódio especial, com pessoas especiais, experientes, que deram uma aula aqui pra gente. Então é um prazer estar com vocês hoje. Prazer receber vocês na mesa do Manda Notícias, que é fruto de uma política pública. E é isso. Seu arroba? Nossos arrobas, @bis.m_ e @mandanotícias. @galexandre.oficial. É isso? Gente. Beijo, beijo e até o próximo episódio. Até. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguinho Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção, Caroline Lopes. A apresentação, de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela 7ª edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.